Queridos, vamos ter um tempo de oração. Nós iremos nos preparar para a ministração da palavra e também da ceia do Senhor. Nós vamos ter um tempo de intercessão, de oração. O Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio, por isso estamos alegres. Amém, queridos? Nós vamos orar ao Senhor. Vou pedir ao presbítero Marcos Vinícius, por gentileza, venha orar, querido, e vamos ter um tempo de intercessão e de oração. Curve a sua cabeça e vamos orar. Amado Senhor, muito obrigado a Deus por ter movido nossos corações para estar aqui na Tua presença, Senhor, em comunhão como igreja, com o espírito de participar da ceia do Senhor, que Tu instituíste, Senhor, como lembrança do sacrifício que fizeste por nós em Jesus Cristo, derramando o Seu sangue, pagando o nosso preço, Senhor, o preço do pecado. E agora a gente tem essa comunhão contigo, Senhor. Pode acessar a Tua presença, por Jesus Cristo que nos santifica. Em nome de Jesus, que Tu possa estar usando, Senhor, a nossa comunidade, para honrar e glorificar o Teu nome, Senhor, em Manaus, na Amazônia, Senhor, no Brasil. Obrigado pelas alianças, Senhor, as portas que Tu tem aberto, ó Deus, para financiar, Senhor, essa obra missionária, com a qual essa igreja tem compromisso, Senhor. Que a gente possa levar a sério toda a comunidade, Senhor, essa obra que Tu tens colocado nas nossas mãos, Senhor. Teu nome seja honrado e glorificado através dessa igreja. Em nome de Jesus, santifica-nos, ó Deus, para participarmos desse momento, Senhor, de comunhão contigo, Pai. Lembrando o sacrifício de Jesus por nós, que nos dá essa possibilidade, Senhor, de estar na Tua presença, de estar face a face contigo, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo sacrifício de Jesus por nós. Em nome de Jesus nós Te louvamos e agradecemos. E ministra aos nossos corações pela Tua palavra, Senhor. Edifica-nos e fortalece-nos na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Abramos as Escrituras no livro de Isaías. Eu vou fazer leitura e logo após o nosso pastor estará ministrando a palavra aos nossos corações. Isaías capítulo 60, versículos de 1 ao versículo de número 5. Mesmo assentados, nós vamos ler a palavra de Deus. Profeta Isaías, capítulo 60, diz a palavra do Senhor: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, e tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Amém, queridos? Amados irmãos, a história de uma igreja local passa por vários movimentos, vários momentos, e certos momentos nós não entendemos bem o que está acontecendo, mas Deus vai nos dando o entendimento. 1991, a Visão Mundial aprovou uma proposta de projeto de um barco ambulatorial, que nós chamamos hospitalar, mas mais ambulatorial.
E era um valor tão grande que a gente nunca imaginaria que aquilo fosse aprovado. Eles aprovaram um projeto de 3 anos, um valor que eu não quero falar valores, mas é muito acima do que nós podíamos esperar na melhor das nossas expectativas. Porque a Bíblia diz que Deus faz muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Isso foi em 91. Já estávamos viajando com o barco Peniel desde 90. Em 92, eu não lembro se foi antes da inauguração do barco ou depois, aconteceu uma manhã na Central, uma coisa extraordinária. O pastor João Wilson se levantou para ler esse texto. Primeiro eu preguei nesse texto uns 3 a 4 meses antes, sentindo que era uma palavra de Deus para a igreja local. Um pastor de uma igreja, outra igreja, estava nesse dia na igreja. E ele me convidou para pregar na igreja. Ele disse: pastor, quer que o senhor fale exatamente o que o senhor falou na igreja? Eu falei: tá bem, você quer que eu pregue esse texto? Fui lá, preguei, mas não foi a mesma coisa. Porque aquela palavra era para a igreja presbiteriana de Manaus. Dias depois, o pastor João Wilson então vai ler esse texto, lê 2 versículos, começa a chorar. E eu conheço o João há muitos anos, pelo menos aí 39. Se ajoelha, ele não é emotivo para essas coisas, e ficou chorando. A Lucília estava numa semana de oração e jejum. E o Espírito de Deus falou para ela: vai e canta. Ela: cantar o quê, Senhor? Vai e canta. Porque ela estava num período em que ela começava a orar com as pessoas e Deus dava um cântico para ela. E naquele cântico vinha revelação, vinha consolo, vinha muitas coisas extraordinárias. Graças a Deus, irmão, que nós cremos que os dons de Deus são para hoje também. Com ordem, com decência, com educação. E aí ela ficou relutando em cantar o quê? Mas levantou e obedeceu, foi à frente e cantou alguma coisa que exatamente eu não me lembro o que foi. E aí ficou a igreja um pouco assustada com aquilo. Mas em seguida, ou antes um pouco, eu não tenho exatamente a data, começou a chegar os recursos da Visão Mundial para o barco, que era muito mais do que pensávamos. Em 93, o presidente da Cruzada Estudantil da Argentina veio aqui, propôs de mandar equipes de médicos, enfermeiros e dentistas da Argentina. A Argentina estava vivendo um momento muito grande, acho que era plano austral, ministro, cavalo, uma coisa assim. Sei que estava a economia muito boa. E começou a vir, então, os argentinos, irmãos queridos, ninguém é perfeito, né? Também tem argentinos. O Paulo está aqui, muito querido. Desse tempo ainda, ficou aqui, trabalhou anos, o Júlio, depois a Miriam, o Juan Emílio, a Adriana e o Pablo Salma estão aqui conosco há anos. Em seguida, irmãos, começou a vir igrejas, missões, igrejas e missões, e nós começamos a receber apoio para missões que nunca tínhamos recebido. Porque no final do verso 5, o que diz aqui, né? E as riquezas das nações virão a ter contigo. Dentro desse texto que levanta-te, que dispõe-te, levanta-te, resplandece, porque a luz do Senhor vem sobre ti. Eu entendi que Deus estava dando uma oportunidade para a nossa igreja, porque orar por missões, a igreja ora desde 1907, está registrada no Anais da IPB, pelo Júlio Andrade Ferreira, o Ferreira de Andrade Ferreira, consultando aqui os universitários. E de anos para cá, irmãos, Deus nos deu 5 parceiros que têm investido em vários projetos.
E nesse ano, essas viagens feitas, a última com o pastor de Jardim, nós tivemos em várias igrejas e Deus nos deu mais 3 parceiros. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Ou seja, nesse tempo de crise no Brasil, sabe o que eu ouvi de um gerente da Caterpillar? Que o Léo Tornou tem toda a relação com a Caterpillar, ele que desenhou os tratores que fizeram o maior sucesso no mundo. Ele disse: Deus me deu, quando eu resolvi ser dizimista, uma inteligência fora do comum. O cara não passou da 7ª série. Mas sabe o que ele me disse? A Caterpillar está dizendo: o Brasil está vivendo a pior crise da sua história. Não só aqui, os políticos. Em 100 anos, a Caterpillar nunca passou o que está passando no Brasil. Então, fecha parêntese. Nós estávamos hospedados na casa de um gerente da Caterpillar, um gerente desse internacional, um diretor internacional que viaja o mundo todo. Então, irmãos, eu tenho pouco tempo, eu vou só fazer um breve relato, depois nós vamos pregar esse texto melhor no outro dia. Mas essa palavra, quando eu preguei, eu entendi que era uma palavra de Deus para nós. Dispõe-te, fica em pé, disposição, como Abraão, Deus falou com ele, diz que Abraão se dispôs de manhã cedo, pegar Isaac e sacrificar. Olha, gente, acordar cedo para matar o próprio filho em sacrifício, era o que Deus tinha mandado, era experimentando Abraão. Essa palavra, dispõe-te, nós estávamos com um grupo de gente de 30 e tantos anos para baixo, dispostos, sonhando, e Deus nos falou claramente: as nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta os olhos e vê. E aí, irmão, nós começamos a receber, e nós vamos receber esses dias, equipes e equipes de americanos até o final do ano, brasileiros. Então, esta palavra está se cumprindo em nossas vidas. E a igreja cresceu em missões na pior fase do Brasil. Década de 80 e 90, era a década que se falava só em arroxo salarial. O Delfim Neto foi ministro do planejamento, ele foi chamado ministro do Planeja-Aumento. Aí depois veio o ministro Bresser, não é o nome dele? Bresser Pereira. Aí o povo começou, era arroxo, corte, mais corte, e aí o povo começou a pronunciar o verbo: eu empobrecerei. Tu empobrecerás, por causa do Bresser. Nesse tempo, com pouca gente na igreja, dizimistas fiéis, gente ofertando, orando, servindo, trabalhando, a igreja se espalhou pelo Amazonas. Aleluia! O que nós podemos fazer, irmão, nesses próximos 5 anos, contando com 2016? Com tanta gente na igreja, com tantos recursos, com tantos parceiros, com mais conhecimento de navegação, de barcos, de tantas coisas que nós não tínhamos no início. Eu vou dizer aqui, irmãos, apenas uma palhinha, que eu quero tratar isso com mais profundidade. Hoje nós temos 3 cultos no domingo. Vou dizer, irmãos, daqui a 1 ano vai ter 4, daqui a 2, 3 anos, 5. Domingo, segunda, sábado, tentando fazer, porque aqui não vai caber, porque o Senhor diz: a glória do Senhor virá sobre ti. Deus não está falando de parede, irmãos. Não eram as paredes da igreja central, era o povo que estava lá, somos nós. Sua liderança é você que está aqui, porque essa bênção vem e ela bate, irmãos, na liderança, esparrama para aqueles que estão servindo a Deus na igreja. Então você pode dizer para o seu irmão: meu irmão, a bênção está sobre a tua vida. Minha irmã, a bênção está sobre a sua vida. E aqui, irmãos, quando a liderança da igreja obedece, a bênção vem para todos, porque a bênção já é nossa.
Está em Efésios capítulo 1. Mas quando um pastor adultera, quando um presbítero adultera, quando há escândalo na igreja, a igreja perde 10, 20, 30% da sua membresia machucada. Eu tenho visto isso em tantos lugares do Brasil e fora do Brasil. Estive agora numa grande igreja, não é segredo para ninguém. O pastorzão adulterou, uma igreja com 24 mil membros. Calvary Chapel, lá de Fort Lauderdale. Isso não é segredo, foi tratado, a liderança tratou, o pastor foi excluído, e a igreja tem hoje 20 mil membros e está animada e alegre, pode ser um dos nossos parceiros no próximo ano. Aleluia! Então, irmãos, brevemente, essas promessas são para nós. Você pode dizer, essa promessa é para mim. Particulariza. Essa promessa é para onde você estiver. Deus pode te usar para ser luz. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Segundo lugar, queridos, o que essa promessa tem a ver conosco hoje, nesse tempo de crise? É a mesma palavra de Deus. É a bênção de Deus sobre a sua vida. Nós vamos aprender a ser mais econômicos. Eu já falei aqui, irmãos, que eu vivi numa família muito pobre. Lá em casa a mamãe pegava um pão, eram 8 filhos, até te rindo antes. Eram 8 filhos, às vezes tinha um agregado. Então ela cortava esse pão no meio, passava a manteiga, depois que ela passava, ela vinha tirando quase tudo para passar no outro. Ninguém morreu de fome, ninguém foi roubar, nem foi para a rua pedir. Nada. Nós tínhamos dignidade. Minha mãe era viúva, nós tínhamos dignidade, tinha um pouco de educação formal. E eu queria terminar essa meditação, irmãos. Permaneçamos na obediência. O Senhor fará o extraordinário. Permaneçamos na obediência. O Senhor fará o extraordinário. Pastor Wildo, da Missão Vida, estava comigo ali. Estava aqui só um galpão feio. Nós fomos orar. E enquanto ele estava orando, ele disse, pastor, eu não sei se o senhor vai crer, mas eu vi alguma coisa aqui. Está bem. Depois ele disse para minha esposa e me falou, ele viu aqui, irmãos, não uma parede, ele viu isso aqui emendado. Um só prédio. Disse, pastor, vai ser gente entrando, gente saindo. Deus já me deu muitas visões. Ele cuida hoje de dezenas e dezenas de mendigos. O diabo já tentou matá-lo. A última vez caiu um poste em cima dele. Está vivo. Cheio de tratamento, mas está vivo. Sabe o que ele me disse, pastor? Deus me deu olhar as pessoas até pelos pés. Um de sandália, outro de sapato. Eu via tudo vai se cumprir, porque Deus já falou comigo muitas vezes assim. Então a bênção está sobre a igreja, a bênção está sobre a sua vida, porque se nós obedecermos, Ele fará o extraordinário. Eu disse, irmãos, aqui, não recebi uma palavra profética, não tive uma revelação, não tive nenhum sonho, mas um sentimento. Isso foi 2013 para 2014, Deus falou comigo, 7 anos de bênção. Não quer dizer que vai ser 7 anos depois de problema. Não. 7 anos de bênção. Foi a palavra que Ele me deu. Fartura. Eu falei isso aqui já umas 3 vezes. Você é testemunha disso. Pode ser que Ele diga no próximo 7 anos, 7 anos de abundância, irrestrita, de bênção. Deus é dono da sua obra, irmãos. Vamos orar nesta hora. Eu queria citar, está no boletim, o que o Evangelho, irmãos, pode fazer nesse tempo em que ser crente no Brasil não é mais respeitado. Está aqui Miqueias 6:8, está no boletim no final. Ele te declarou, ó homem, o que é bom,
o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Deus está dizendo, não quero sacrifício. Se o dízimo é um sacrifício para você, está doendo muito, olha, muda a tua condição. Eram os sacrifícios que as pessoas... Deus disse, olha, para mim o Líbano é todo meu, quiser eu pego as madeiras todinho e faço um sacrifício. Imagina a fogueira que Deus faria, alguns milhões de árvores. Ele disse, não, os animais são meus, eu quero a misericórdia, justiça, humildade. E aí Jesus disse em Mateus, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Veja, dízimo não é grande coisa para Jesus, não. Está falando com os judeus. Mas ele disse aqui, ó. A justiça, a misericórdia e a fé. Ele disse, devias, porém, fazer estas coisas, a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, os dízimos, que não era também dízimo de hortaliças. Irmãos, que o nosso evangelho não seja apenas evangelho da salvação, mas que haja justiça, amar a Deus, amar o próximo, amar o órfão, a viúva, o pobre e o estrangeiro. Isso é o resumo de uma das palavras no Antigo Testamento para a justiça. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Senhor, obrigado, porque o Senhor está cumprindo a sua palavra para nós. Tu és fiel. Quando somos infiéis, o Senhor nos disciplina, nos resgata. Abençoa, Senhor, ricamente o teu povo nesta tarde. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, só esqueci, está aqui no espaço missionário. Isso aqui tem sido bênção quando estamos com os parceiros. Isso aqui é a visão da igreja para 2020. Por favor, você descarta isso do seu boletim, ore por isso, ore para isso. Você vai dizer assim, é muita coisa, pastor. Eu também digo, é muita coisa. Mas Deus faz mais que nós pensamos e pedimos conforme o seu poder. Que multiplique as células, que tenhamos os cultos que Ele quiser. Para nós é mais trabalho, irmãos. A igreja aqui não aumenta salário porque aumentou a gente, não. Aumenta trabalho. Alguém pensa, pastor, está pensando em... Não. Estou pensando em missões. E olha, irmãos, os projetos que foram aprovados é para o futuro. Só a igreja reformada apoiou 75 bolsas de estudos integrais para o nosso treinamento missionário. Aleluia! Ele pode bater palma. Aleluia! Eu não vou fazer a conta, já fiz, mas não vou dizer para vocês. 2 anos cada aluno, mais os treinamentos de obreiro do interior, que fazemos 2 por ano, e mais os módulos no interior, que fazemos 12 em cada semestre. Nós vamos ajudar você, pastor. E quem estava falando era o representante da igreja. São 1000 igrejas, não é uma igreja, é uma denominação. Eu vou parar, senão hoje eu vou embora aqui, o relógio está dizendo, ei pastor, olha a escola bíblica.